Boa tarde, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa Pergunte ao Psicólogo. Aqui pelo canal do YouTube. Meu nome é Francisco de Assis. Eu sou psicólogo clínico, analista bioenergético, professor e acupunturista. Atendo na cidade de São Paulo e também aqui na cidade de Socorro. Em São Paulo, nos bairros de Vila Leopoldina e Moema, e também online. O tema do programa Pergunte ao Psicólogo de hoje é sobre melancolia. Vou descrever um pouco o que é melancolia, quais são as principais características e o que você pode fazer para diminuir ou tratar os efeitos da melancolia. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, você deve dar um joinha, ativar o sininho, ó. Isso é importante porque cada vez que nós fizermos um programa novo, com um tema novo, melhor dizendo, você vai receber uma notificação. E também de você se inscrever. Isso é muito importante. As nossas redes sociais para você acompanhar, pelo Instagram é Psicólogo Francisco Pinto, pelo Facebook também Psicólogo Francisco Pinto, e você pode fazer sua pergunta através do WhatsApp que está marcado aqui embaixo. Você manda a sua pergunta, você não precisa se identificar, só basta a sua pergunta. Pode dizer se você é do sexo masculino, feminino, e de qual estado você é. Assim, quando eu responder a pergunta, você vai estar se identificando que é você a autora da pergunta. Melancolia é um tema que é muito conhecido e muito falado. Há uns anos atrás, 2017, Lars von Trier fez um filme chamado Melancolia, que era um planeta que estava vindo em direção à Terra, ia chocar-se com a Terra e o planeta Terra ia parar de existir. E com essa informação, as pessoas foram tendo comportamentos muito adversos uma da outra. Algumas se preparavam para a morte, outras queriam aproveitar até o último momento antes do planeta acabar, outras não queriam acreditar nessa informação, que o planeta Terra iria deixar de existir, e outras entraram em desespero. O filme mostra exatamente isso, porque o filme também conta a relação de duas irmãs que estão distantes há muito tempo e que voltam a falar por causa que o planeta Terra ia se extinguir. Isso faz com que elas procurem ter novamente contato uma com a outra, no sentido de estar se despedindo. Mas melancolia, antes de mais nada, é um sentimento que provoca muita apatia, a pessoa fica muito apática, ela não quer saber de nada, ela não tem motivação para o seu dia a dia, não há expectativa de uma vida melhor, de alguma mudança na sua vida. É uma tristeza, mas não é aquela tristeza que a pessoa fica triste porque não conseguiu alguma coisa no dia a dia, ficou triste porque não deu certo alguma coisa dela naquela semana. Não, é uma tristeza que ela é constante, ela é contínua. A sensação que a pessoa tem é que dessa tristeza ela vai caminhando, até virar
em uma melancolia. Os meus pacientes relatam muito sobre o estado que eles ficam quando estão em melancolia. Alguns têm estados. Eles entram numa melancolia, demoram um pouco para sair. Outros são melancólicos, e são melancólicos já há muito tempo. E uma das coisas que eles falam, que relatam para mim no dia a dia, é uma tristeza, que começou desse sentimento de tristeza, e ela foi se aprofundando, e a sensação é que ela está numa piscina de uma areia bem mole, e que quanto mais ela se mexe, parece que ela vai se atolando mais e vai se afundando mais. A melancolia é um sentimento contínuo que a pessoa vive com ela basicamente todo dia enquanto ela está acordada. E pode provocar, quando está dormindo, muitos pesadelos, um sono inquieto, uns sonos com perseguição, insônios que ela está tentando acender a luz de algum lugar e ela não encontra o interruptor. Ela vai jogar uma água num lugar que está pegando fogo e não tem água na vasilha. São sentimentos que trazem muita angústia também. O sono dela é muito cortado e tem muitos sonhos que envolvem com água, perseguições, lugares sem saídas, da qual ela se envolve em situações da qual ela não vê saída. Ela corre, ou melhor dizendo, ela tenta correr, mas as pernas delas estão fracas. Não tem força. E o caminhar dela, com isso, fica reduzido e muito fraco. Os pacientes relatam também muito na mudança de humor. O humor dele é muito instável dentro do quadro da melancolia. Como eu disse, a tristeza que vem e volta no seu dia a dia não é melancolia. A tristeza que vai se aprofundando, aprofundando, aprofundando e vira um quadro melancólico, temos aí, então, caracterizado a melancolia, que é um primeiro passo para a depressão. O transtorno de humor afeta diretamente as relações pessoais. A pessoa que não tem ânimo para nada, a pessoa que não vê expectativa, ela fica apática do que está acontecendo. É como se o mundo que está ao redor dela, da qual ela faz parte, não a afeta. A sensação é de que se ela existisse ou não, não faz nenhuma diferença. Estar viva ou morta para ela não tem muita diferença. A melancolia é o começo do afastamento social dessas pessoas, que mais tarde pode virar o que nós chamamos de depressão. A melancolia, que é uma tristeza profunda, ela pode vir em algumas fases da vida da nossa vida. E principalmente afeta as pessoas acima dos 50 anos, porque essas pessoas começam a perder os seus entes queridos. Então, quem está na faixa dos 50 anos tem pais acima de 70 anos. E avós já, se não perderam, estão muito próximos da perda dos avós, maternos ou paternos.
Aí vem os filhos, os tios mais velhos, e numa outra escala, os pais, os seus progenitores. Com a perda natural dessas pessoas que estão em torno dela, ela vai ficando apática, como eu estou dizendo para vocês. Ela vai perdendo esse vínculo social com as pessoas e principalmente porque ela está entrando na fase dos 50 anos. É importante lembrar aqui que para as mulheres é uma fase que pega ainda mais, porque ela está muito próxima ou já entrou na menopausa. A mulher tem todo um ciclo ascendente e quando ela chega na menopausa, a menopausa é o pico desse acontecimento que começa a voltar para baixo. Então, a perda dos hormônios, da sua vitalidade, o seu corpo vai mudando, e com isso vem os sintomas de humor que mudam, o calor que para algumas é extremamente, que traz um incômodo muito grande para ela, a falta de paciência, de tolerância. Então, marca aí na menopausa para a mulher esse aclive da perda da vitalidade. Então, temos aí uma das causas que é da melancolia é o envelhecimento. Quando as pessoas começam a envelhecer. Algumas começam a sentir o poder do envelhecimento nos 40 anos, quando existe uma pequena desaceleração, que isso acontece até na fase dos 30, que ela começa a subir, tem uma energia muito alta, muito vigorosa. Nos 40 continua subindo ainda, porém num ritmo e numa frequência bem menor. Quando chega nos 50, essa frequência para as mulheres para literalmente e começa um declive, uma descida. Para os homens, começa nos 60 anos, é um pouquinho mais tarde. A andropausa nos homens começa nos 60 anos. E com isso, as pessoas que vão ficando mais idosas, ela tem um comportamento que é muito comum a todos eles, que é a perda das relações e das conexões sociais. Aquela pessoa que gostava muito de viajar, já não liga tanto mais para a viagem. Que gostava de estar com as amigas, de sair e ter uma relação muito próxima com as amigas, já começa a se retirar dessas relações sociais. O contato social dela, que era a igreja, que ela estava lá, no culto, na missa, seja qual for o seu credo religioso, com uma frequência ativa de participação de 100%, já começa a cair essa frequência e essa participação, porque ela vai perdendo essas conexões sociais, porque ela entra num processo mais introspectivo, um processo de silêncio interno, da qual ela vai deixando de ter os contatos sociais. E uma outra causa que é muito atenuante nesse processo da melancolia, que faz com que a pessoa fique apática, fique tristeza, não veja mais expectativa de vida, principalmente porque chega nos 50 anos, muitas pensam, o que tinha que ser feito já fez, agora não dá mais tempo. A vida para mim já acabou. Por esse pensamento, muitas dessas pessoas entram numa coisa chamada de sobrevida. Ficam sobrevivendo. E aí, é claro, vai perdendo todo o contato social, toda a relação afetiva nas suas redes sociais,
da qual ela tinha, e ela vai ficando mais apática, introspectiva, entrando num silêncio. Por estar nessa faixa etária, há também aí, em alguns casos, que é muito comum, as pessoas começa o surgimento de doença nessas pessoas. Doenças das quais elas não tinham. Então começa a pessoa ir mais ao médico, descobrindo alguns sintomas no seu corpo. O médico requisita a ela alguns exames e muitos desses exames são muito incômodos de ser realizados. E se ela tem um diagnóstico de uma doença que pode virar crônica ou que é uma doença que pode ser fatal, esse processo de melancolia acelera muito rápido e pode entrar numa depressão. Principalmente se é uma doença que não tem tratamento, ou uma doença, como eu estou dizendo, uma doença incurável, ou uma doença crônica, por exemplo, artrite, artrose, perda da visão, perda da audição, perda do movimento dela, osteoporose, que é muito comum para as mulheres que entraram na menopausa. Então, essas doenças que acontecem na fase do envelhecimento podem atenuar muito um sintoma da melancolia. Como que é a pessoa que é melancólica? Muita gente fala assim, ele é melancólico, ele só fica pensando no passado, vive num tempo que já passou e não existe mais, fica ouvindo músicas das quais ele viveu na sua adolescência, e ele parece que parou. Algumas pessoas podem, de fato, ter também esses sintomas. Mas a pessoa que é melancólica, ela tem um outro quadro de características muito incomum. A primeira delas, ela é muito sensível. Ela fica muito sensibilizada com as coisas. Ela fica extremamente tocada. Se alguma coisa acontece com ela, por exemplo, o diagnóstico de uma doença que seria de nível 2, isso já vai lá para o 5, 6. Então, esse diagnóstico faz com que ela sinta muito mais, porque ela é uma pessoa sensível. Ela também é uma pessoa muito pessimista. Ela não acredita, não tem esperança, ela não vê saída para as coisas dela. Ela se torna uma pessoa muito pessimista e podendo até ser uma pessoa amarga, azeda. Alguém chega para ela e traz uma notícia boa, ou a convida, por exemplo, para ir passar o Natal, que ela já não tem tanto mais família, Natal na casa de uma família amiga, que é próxima a ela. E ela vai dizer que não precisa, que o ano todo ela fica sozinha mesmo, e Natal é só mais uma data, que ela precisa ficar em casa, que isso não vai mudar em nada na vida dela. Então, que ela vai ficar em casa também nesse Natal, agradece o convite e não sai. Ela sempre vê o lado negativo das coisas. Lembra que é uma pessoa que não tem expectativa. Quem tem expectativa sempre vê o lado positivo da coisa. E a pessoa que é pessimista, ela sempre vê o lado negativo das coisas. Ela procura isolamento. Ela se afasta das pessoas, como eu já disse. E também elas tendem a ficar na solidão. Elas ficam bem com elas mesmas, segundo o que elas relatam para mim em seu consultório. Não precisa tanto mais da companhia das pessoas. Elas ficam bem e ficam se sentindo muito bem sozinhas. Existe nessas pessoas uma apatia generalizada. Elas ficam apáticas.
A sensação é que elas ficam na meia fase. Sabe quando cai a energia? Fala assim, caiu uma fase da energia, agora só tem meia fase. Só tem energia no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro não tem. Então está meia fase. Até voltar a outra fase que é completa. Essa apatia generalizada, ela fica na meia fase. Ela não sente mais tanto as coisas. Para ela, tanto faz ir ao culto, ir à missa, sair de casa ou não. Ela não se sente com desejo, com vontade, com inspiração de fazer algo ou algo diferente na sua vida. Ela acaba aceitando as coisas das quais vêm até ela aceita, ela recebe essas coisas e não muda nada o destino daquilo que está chegando para ela, por estar vivendo numa apatia. Existe uma total falta de ausência de ânimo nessas pessoas. O ânimo, a palavra ânimo vem de alma. O que é a falta de alma? A falta de ânimo é a falta de alma. O que é essa alma? Eu não estou falando de uma alma, que eu já expliquei em alguns programas aqui, que tem a ver com alma com crédito religioso. Não, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver com isso. A alma tem a ver com os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Há um rebaixamento dos 5 sentidos nela. Existe aí uma total falta de ânimo, porque ela deixa de sentir, ela deixa de ver, ela deixa de ouvir, ela deixa de ter o paladar para as coisas das quais ela gostava, de ver aquilo que ela gostava, de ouvir uma música que ela gostava. Então há uma diminuição, e essa diminuição dos 5 sentidos faz com que a alma dela vá diminuindo, como se fosse entrando num casulo. Existe também nessas pessoas uma inércia. Elas estão paradas, sem movimento. Não é que elas estão descansando. Elas estão em descanso continuamente, 24 horas por dia. De um tempinho no sofá, vira horas no sofá. De acordar um pouquinho mais tarde, ela acorda todo dia mais tarde. E aí vai mudando, né? O ciclo das coisas. Café da manhã, do almoço, do jantar, do lanche da tarde e assim por diante. Então, ela vai entrando numa inércia, ela vai entrando num marasmo, num estado parado. E isso, claro, vai levando ela numa coisa chamada de tédio. A pessoa vai ficando entediosa. E esse entediosa com as coisas, com o mundo e principalmente com ela mesma. Então, tudo para ela dá um tédio. Ela sempre fica bufando, como se ela estivesse cheia, esgotada, cansada, bufando, como a gente fala, como os bois para é de estar cheia, de não aguentar mais aquela vida da qual ela leva, da forma como ela leva. O que fazer? Como você que está ouvindo o programa Pergunte ao Psicólogo aí, o que você pode fazer para evitar a melancolia? O que fazer para você não cair na melancolia? Se você já é melancólico, então o que você pode fazer para começar a sair dessa areia mobilícia que é
a melancolia? Primeira coisa, é o reconhecimento da tristeza. A melancolia sempre tem origem na tristeza. Então, ver o histórico da tristeza na sua vida. Da onde ela veio, por que ela veio, como começou, o que estava envolvido, quais foram os fatos que desencadearam a tristeza e que essa tristeza foi aprofundando, aprofundando, aprofundando. Então, o histórico dessa tristeza. Reconhecer, apropriar do histórico dessa tristeza que está na sua vida. Reconhecer de onde ela veio. Isso é fundamental. Porque se você não faz isso, ela engole você. Você fica dominado por ela sem saber de onde ela veio, sem saber o que fazer com ela, sem saber por que ela está na sua vida, o que aconteceu. Começando a achar que as pessoas têm inveja de você, que as pessoas têm ciúmes de você, que você está assim porque a outra fez um trabalho para você, que a outra colocou um olho gordo em você. Para com isso. O histórico da tristeza, ela é fundamental para você ver também o reconhecimento e a sua participação nesse estado de desânimo que é a sua vida hoje. Então, reconhecer o histórico que vem a sua tristeza e a sua participação nesse processo. 2. Reconhecer os seus valores. Onde estão os seus valores? Se você chegou até aí, é porque você fez uma caminhada até aí. Então, onde estão os seus valores? Você não chegou daí até aí do nada. Autoconhecimento. O que você tem que é importante, que tem valor, que conseguiu você estar na vida até hoje? Você colocou, sustentou, teve filhos, teve netos, casou, teve uma profissão, uma ocupação, o que foi? Quais são os seus valores? Outra, o espaço, dar espaço, melhor dizendo, para os seus sentimentos positivos. Não é só ficar pensando no negativo, não é só ficar pensando nos aspectos negativos da sua vida, mas dê espaço também para os seus sentimentos positivos e principalmente entre eles o amor, os afetos. Olhe para os lados, para os seus sentimentos positivos, por exemplo, de crer, acreditar, ter fé. Os seus valores de honestidade, por exemplo, de lealdade, coisa que está muito em desuso para muita gente, mas se você tem, olhe para eles. Passa um paninho lá em cima, tira o pó. Pega um bombril e dá uma limpada nele para ele voltar a brilhar de novo. A sua beleza, o quanto você tem cuidado de você. Um corte de cabelo novo, uma maquiagem. Fazer algo que você gosta. Muito importante fazer algo que você gosta. Alimentar-se bem. Café com leite, pão com manteiga não é comida. Lanche não é comida. Nós precisamos de alimentos que tragam para nós vitaminas, proteínas, alimento que nos alimente de fato, sem comer artefato alimentar, bolachas, derivados de leite, e gorduras, e massas, e açúcares e tudo mais. Passe a se alimentar melhor. Movimente-se, faça exercício, caminhe, ande. Se puder, vá para uma academia para você fazer exercício funcional. Não é fazer exercício para criar massa muscular, mas para você ter mais vigor, para você ter força, para você ter ânimo novamente. Então, movimentar-se é muito importante. Faça hoje, ou melhor, retome e comece a fazer novamente o que você ama,
o que você sempre amou, não descarta, não joga lá embaixo do balcão, no armário, algo que você fazia que gostava muito e parou. Retome aquilo. Comece a fazer novamente. E uma coisa que é muito importante e que eu trago sempre aqui para vocês é contato com a natureza. Não perca nunca o contato com a natureza. Mora no apartamento? Ótimo. Vá andar no parque, vá respirar, ande descalço, toque numa árvore, toque numa flor, toque na água, admire o som do passarinho. Tenha contato novamente com a natureza. Isso é muito importante. Se mesmo assim você não conseguir fazer isso, procure um psicólogo. Eu posso fazer um atendimento online. Se você tem um psicólogo de confiança, procura um psicólogo que com certeza ele vai ajudar. Porque se você não tratar da sua melancolia, você vai cada vez afundar mais e mais. Quando você vê, já está instalado aí um quadro de depressão. E daí para virar uma doença crônica ou uma doença incurável, é muito mais rápido. Você pode participar do programa Perguntas ao Psicólogo mandando sua pergunta e eu vou estar respondendo para você. Hoje mesmo, eu vou responder a pergunta de um ouvinte que mandou para mim. Ouvinte que também agora tem a filmagem, né? Um telespectador que está aí acompanhando o nosso programa. Quero lembrar que no dia 22 e 23 de junho, mês que vem, eu faço aqui no Cantinho do Paraíso um workshop chamado É Preciso Amor para Poder Pulsar. É preciso amor para poder pulsar, para poder viver, para poder estar na vida. Esse workshop é de terapia corporal. As pessoas vão passar por uma leitura corporal. Eu vou ensinar elas a fazer uma leitura do seu próprio corpo. Elas vão encontrar coisas no seu corpo que elas jamais imaginavam. Com técnica, é claro, da análise bioenergética, as pessoas vão poder fazer um trabalho de autoconhecimento de leitura corporal. É isso que eu fiz nos 3 programas anteriores, que está aí, que você pode ver. Esse workshop, eu vou dar a leitura corporal, vocês vão fazer a leitura corporal e também terá exercícios para voltar a pulsar. Se você está murcha, se você perdeu a vitalidade, se você perdeu o ânimo, se você perdeu a alegria de viver, venha com nós. Vai ser uma imersão no final de semana para resgatar a vida novamente. E isso se faz com amor, porque é preciso amor para poder pulsar. Para fazer a sua inscrição no workshop, através do telefone que está aqui embaixo. Desejo a vocês uma excelente tarde. Fique na paz. Até mais.